Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a Cesarpedia novamente. Eu sou o César e hoje nós vamos acabar a nossa conversa sobre o primeiro Apocalipse de Tiago. Para começar, eu vou fazer uma correção aqui. Eu comentei no vídeo anterior que no texto a gente lê que o nosso cosmos, o nosso mundo, foi criado, foi o produto de uma fêmea, mas o melhor termo para expressar isso seria o produto de uma mulher, tá? Então, abre aspas a citação aqui. Akamot, que é Sofaia, não tinha pai nem companheiro masculino, mas é uma mulher de uma mulher. Então, no vídeo anterior eu usei o termo fêmea, mas o termo melhor é mulher. Bom, por que as autoridades deste mundo, os arcons, querem botar as mãos em Tiago e em Jesus? É preciso que o leitor perceba a seriedade dessa conversa. Ambos serão capturados e mortos pelas autoridades. O corpo físico de Jesus vai passar por perrengues seríssimos. As autoridades, neste caso, é claro, não são os arcons de verdade, os arcons, os ETs. Eles são os agentes do Império Romano, porque Jesus, Tiago e o seu grupo, né, da Eclésia, eles eram considerados como traidores do Império, como revolucionários, eles eram considerados como personas não gratas para o Império Romano. E o animismo sofiânico entende que o termo autoridades significa tanto os arcons, esses ETs aí, quanto os minions a serviço dos arcons. E aqui, pessoal, a gente tem que entender também que os humanos, esses seres humanos que encenam o papel das autoridades arcônticas neste planeta, estes são os verdadeiros traidores da humanidade. E a pergunta, logo de cara, já é pesada. O que fazer com indivíduos que traem a própria espécie humana? Isso é uma pergunta importantíssima a ser feita. Hoje nós temos vários traidores da humanidade em cargos elevadíssimos aí de grande poder. Eu diria que a sociedade de hoje está na mão de psicopatas e essas pessoas não merecem respeito e elas não merecem a nossa compaixão. Bom, os arcons e os seus minions são as autoridades deste mundo, isso já é claro, isso fica claro nos textos gnósticos. O autor do Evangelho de Filipe disse que o mundo, né, nosso mundo, foi criado por um erro. E o mundo, como eu falei no vídeo anterior, o termo para mundo é cosmos, que significa o sistema de mundo ou ordem social. E o autor de Filipe, então, neste caso, ele não se expressou mal, ele simplesmente foi mal traduzido e mal interpretado. E então Tiago e Jesus, que ainda está vivo, estão juntos lá, e Tiago pergunta com medo, mas com muito medo. Abre aspas. Rabi, tu disseste, eles vão prender-me, mas o que faço? O que eu posso fazer? Jesus o acalma e o orienta, abre aspas. Sai de Jerusalém, porque esta dá sempre o cálice da amargura aos filhos da luz. Ela é a morada de muitos arcons. A referência aqui dos filhos da luz saindo da boca de Jesus para o seu discípulo Tiago, o justo, dá uma reforçada naquela teoria que nós falamos anteriormente do Robert Eisenman, de que Tiago era o líder dos essênios, e Jesus, o Tiago fazia o papel de mestre da retidão, o justo, Tiago Jacob Tzadik, e Jesus Yeshua seria então o mestre da sabedoria, o grande teacher da seita dos essênios. O termo filhos da luz é usado nos textos dos manuscritos do Mar Morto para se referir aos membros da seita lá responsável por esse material lá em Qumran, que podem ou não ser os essênios. O autor do primeiro Apocalipse não usou o termo autoridades, rulers, powers, potestades, mas ele usou o termo arcons, literalmente. E o mestre complementa, abre aspas, e eles não são deuses, mas arcons. E se o chefe dos arcons apresenta as mesmas
características de Yahvé, eis o cerne da heresia, né? Yahvé não é Deus, Yahvé é uma entidade demente. It's not you, it's me. You're giving me the it's not you, it's me routine? I invented it's not you, it's me. Tiago quer saber como ele vai conhecer o Pai, ele que é, tendo os árcons contra ele. E Jesus disse que o problema não era com o Tiago, mas com ele. It's not you, James, it's me. Abre aspas. É contra mim que estão armados. E estão armados com outros poderes. As autoridades, ou seja, os romanos, estão em aliança com outros poderes, ou seja, os romanos são os minions de autoridades maiores, né? O silêncio e o mistério oculto reinam dentro do mestre nesse momento, diz o texto. Mas ele diz que o seu coração desfalece diante da ira das autoridades. O Jesus de carne e osso está com medo porque sabe que vai levar porrada. O Cristo, que habita no corpo do judeu, por sua vez, não vai sofrer nadinha, como veremos mais adiante. Pode soar, pessoal, como ficção científica, mas é exatamente isso que os senhores e as senhoras vão ler nestas revelações. Tiago traz à discussão a questão do conhecimento, gnosis, e ele o faz como se fosse uma recitação. Ouve só. Tu vieste com conhecimento, gnosis, para repreender o esquecimento deles. Vieste com a memória para lhes repreender a ignorância. Porque descestes a uma profunda ignorância, mas não fostes contaminados por nada dela. Porque desceste a uma grande estupidez, mas a vossa memória ficou convosco. Andaste na lama, mas as tuas vestes não se sujaram. Não foste enterrado pela imundície deles, e não foste capturado. Na sequência, Tiago afirma melancolicamente a sua condição humana, abre aspas. Eu não era como eles, mas vesti-me de tudo que é deles. Há em mim o esquecimento, mas eu me lembro de coisas que não são deles. Neste momento, começa a revelação de como falar com os arcons, pessoal. Esse é o ponto desse vídeo hoje, já que o destino de Tiago é enfrentá-los. Lembremos que neste momento Jesus ainda não foi crucificado. Mas antes de ensinar sobre os arcons, Jesus louva, né, a compreensão e o temor de Tiago. Ouve só. Mas eu sinto medo diante deles, pois eles dominam. Dize-me o que eles farão. O que é que eu posso dizer? Que palavras poderei dizer para escapar deles? O Senhor disse, Tiago, louvo a tua compreensão e o teu temor. Se continuares angustiado, não te preocupes com mais nada, a não ser com a tua redenção. Pois eis que completarei este destino nesta terra, como disse outrora dos céus, e revelar-vos-ei a tua redenção. Tiago, apavorado, pergunta ao Rabi como ele aparecerá novamente depois de ser morto pelos romanos, e Jesus revela. E depois disso, eu aparecerei para repreender os Archons, e mostrar-lhes-ei que há um que é invencível. Se este for capturado, então ele subjugará cada um deles. Mas agora tenho de ir. Lembra-te das coisas que te disse e deixa que elas entrem no teu coração. A mensagem é clara, pessoal. Se o invencível for capturado, ele vai derrotar os arcons. Segundo a história da deusa caída, o invencível aqui não é Jesus, mas sim a criança luminosa, o Antropos. Se o Antropos acabar sendo capturado pelos arcons, os arcons vão acabar perdendo essa luta. É o que diz a história da deusa caída. O Antropos aqui não é um ser humano em especial, ele é um modelo da espécie humana, é a genética humana. Nós sugerimos a leitura de Não a Imagem de Deus, para esses detalhes interessantíssimos, em especial a página 342, onde John Lash fala sobre esse assunto, e também o mito de Sofia, nas escrituras de Nag Hammadi. Na página 105 eu falo
Eu dou uma expandida no material do John aqui sobre esse assunto. Então o mestre se despede do seu discípulo e segue para cumprir o seu destino, ou seja, o martírio. Tiago, neste momento, se torna o novo líder do movimento, segundo o Logion 12 do Evangelho de Tomé. Quando ele fica sabendo o que aconteceu com o mestre, ele fica profundamente angustiado. Observação. Não é possível imaginar o que sentia Tiago o Justo, um homem na mira das autoridades, cujo destino é entregar-se a elas. Ele precisa fugir de Jerusalém para escrever e transmitir estas revelações. E é o que ele faz. A cena muda, Tiago foge com seus discípulos, todos estão aflitos e eles são procurados pela justiça. Tiago fica sozinho e se põe a rezar. E eis que Jesus aparece. Tiago, maravilhado, diz que os responsáveis pelo que foi feito com o mestre devem ser punidos, porque o que fizeram não é certo. Jesus diz que tudo bem, que quem sentiu tudo aquilo foi o corpo de carne e osso do avatar judeu, mas o Eion Christus encarnado naquele corpo, o ser da aparição, este não sentiu nada. Abre aspas. Literalmente, pessoal. Eu sou aquele que estava dentro de mim. Nunca sofri nada e não fiquei angustiado. E este povo não me fez mal algum. Apesar disso, ele repreende as pessoas responsáveis pelo martírio, pois agiram como árcons e mereciam ser destruídas. Abre aspas. Mas isto aconteceu, disse Jesus, para que estas outras coisas pudessem acontecer. Tiago chora apavorado, os dois se sentam numa rocha e o mestre o consola, mas afirma que o martírio é o que lhe cabe. Abre aspas. Tiago, é assim que vais enfrentar estes sofrimentos. Como lemos em Marcos, a carne é fraca, né? Jesus então ensina o discípulo como tratar com as autoridades que ele fatalmente deverá enfrentar. Contato imediato de quarto grau, ou Close Encounters of the Fourth Kind, refere-se a um tipo de contato com seres extraterrestres que envolve a captura ou abdução de humanos. Este conceito foi estabelecido por Jetta Allen Hynek, um ufologista que criou uma escala de contatos imediatos para categorizar experiências com objetos voadores não identificados, OVNIs e alienígenas. Jesus alerta Tiago que, quando ele for preso, 3 árcons irão abordá-lo. E, finalmente, ele ensina a Tiago o que dizer para não ser detido. Esses árcons, diz Jesus, abre aspas, não apenas cobram pedágio, mas também roubam almas por meio de furto. É um indício daquele conceito de que os árcons tomam a sua mente, eles têm aquela influência sobre a sua alma, né? Eles são seres psíquicos nesse sentido aqui. Um deles, o guarda, vai perguntar, quem és tu e de onde vens? Tiago deve responder, eu sou filho e venho do Pai. O árcon vai pedir detalhes. Tiago deve dizer, eu sou do Pai pré-existente e sou filho do Pai pré-existente. Uma passagem semelhante se encontra em Irineu, ouve só. Eu sou filho do Pai pré-existente, filho no pré-existente. Vim para ver todas as coisas que são minhas e que me são estranhas. Na verdade, não completamente, porque pertencem a Akamot, a mulher que as fez para si e me deu a estirpe do pré-existente. E estou de volta para aquilo que era meu de onde eu vim. É importante reforçar aqui que os árcons não são totalmente aliens, eles são prole de Akamot. O termo Akamot vem do hebraico Hokmah, é uma forma inferior de sabedoria,
e filha de Sofaia, a sabedoria superior. Em Valentinos, Acamoth é a mesma Sofaia do livro secreto de João. Sofaia gerou os Arcons quando caiu do pleroma, como diz a história da deusa caída. E ela caiu do pleroma para ajudar o Antropos, conforme o episódio 5 da história da deusa caída, que os senhores leem aqui no mito de Sofaia, nas escrituras de Nag Hammadi. E Jesus continua ensinando Tiago a falar com os Arcons. Quando o Arcon que se faz de guarda disser, abre aspas, com que mandato vieste? Tiago deve responder, eu vim por ordem do pré-existente para que eu possa ver aqueles que são nossos, aqueles que se tornaram estranhos. O Arcon vai perguntar, de que espécie são estes estranhos? E aí vem a grande revelação. Jesus diz o seguinte, Não são totalmente estrangeiros, mas são de Ashamoth, que é fêmea. Ela os gerou quando fez descer esta raça do preexistente, nós o Antropos. Portanto, não são estranhos, são nossos. São nossos, porque aquela que os governa vem do preexistente. os Arcons, portanto, não são estranhos a nós, eles têm um parentesco com a humanidade por parte de mãe. Jesus deixa claro, não há dúvidas, abre aspas. Aquela que os governa, que é o Eion Sofaia, vem do pré-existente, que é o Pai. O Arcon vai perguntar, para onde vais? A resposta é, voltarei para o lugar de onde vim. Conforme a história da deusa caída, nós fomos originados no pleroma. O mesmo tema aparece em Irineu, onde ele relata sobre a subida da alma e o interrogatório dos cobradores de pedágio ou porteiros. O mesmo tema também aparece no Logion 50 do Evangelho de Tomé. Também aparece em Apocalipse de Paulo e também no Evangelho de Maria, que nós vamos comentar mais adiante. Se Tiago disser essas coisas, pessoal, ele vai escapar das investidas dos Arcons. A mensagem é simples. Os Arcons são reais e se eles abordarem o senhor ou a senhora, vocês devem dizer o mesmo. Então Jesus ensinou uma fórmula para evitar abduções alienígenas? Segundo o animismo sofiânico, sim. O animismo sofiânico entende que os Arcons existem fisicamente e abduzem seres humanos há muito tempo, há milênios. Essa revelação sobre os contatos imediatos do quarto grau deste primeiro Apocalipse de Tiago é intrigante, para dizer o mínimo. Mas é claro, a interpretação dos estudiosos é sempre em favor da realidade psíquica dos Arcons. Eles são os guardiões espirituais dos céus, eles barram a subida da alma em direção ao reino, né? Mas não seria nenhum absurdo também interpretar isso tudo como se os Arcons fossem os romanos de carne e osso ou qualquer outro agente humano em nome de Yaldabaoth. De uma forma ou de outra, pessoal, se Tiago cair nas mãos dos 3 captores que furtam almas, ele deve dizer o seguinte: Eu sou um vaso ou recipiente, mais precioso do que a fêmea que é tua mãe. Enquanto fordes ignorante de vossa raiz, vós também não te tornareis sóbrios novamente. Mas eu invocarei o conhecimento imperecível, que é Sofia, que está no Pai e é a mãe de Acamoth. As referências ao Eion Sofaia aqui são cristalinas, ouve só. Ashamoth não teve pai nem consorte masculino, mas ela é uma mulher de uma mulher. Ela vos gerou sem um macho, pois estava só, e na ignorância do que vive através da mãe dela, pois pensava que só ela existia. Mas eu clamarei a mãe dela. Ireneu fala a mesma coisa. Eu sou vaso precioso, mais precioso do que a mulher que vos gerou. Se vossa mãe ignora a sua origem, eu conheço a mim mesmo, e sei de onde eu sou, e invoco a incorruptível Sofia, que está no Pai, mãe de vossa mãe, que não tem pai nem cônjuge macho. Mulher nascida de mulher, vos criou não conhecendo a mãe dela, imaginando estar sozinha. Eu invoco a mãe dela. O nosso mundo, a Gaia dos gregos, é a consequência última do erro da mãe da humanidade
de acordo com Filipe, o Evangelho de Filipe. Segundo a história da deusa caída, Gaia é a tal da mulher nascida de uma mulher. E tem mais, pessoal. Jesus pergunta, abre aspas, e quem sou eu? E quem é a imperecível Sofaia, através da qual sereis redimido? E quem são todos os filhos dele que é? Estas coisas eles conheceram e esconderam dentro de si. Ora, quem são eles, cara pálida? Eles são os Arcons, ou eles são os Minions dos Arcons, são as pessoas que trabalharam incessantemente para acabar com esse conhecimento aqui. Jesus é claro, sereis redimido por Sofaia. Olhando o drama humano atual, eles são os Minions, é claro, os traidores da humanidade que nos referimos no começo do vídeo. São agentes da enganação dos Arcons. Esses traidores talvez não saibam exatamente qual é a agenda que eles estão implantando. Eles são idiotas úteis, explorados e cultivados para agir no drama mundial, levando à implementação de uma agenda nefasta. Para nós, esses Minions são criaturinhas como Greta Thunberg, How dare you? como Leonardo DiCaprio, como J.Lo e os camaradinhas de um certo P. Diddy e de um tal de Jeffrey Epstein. São os leitores de teleprompter, os consórcios de notícia, as hierarquias globais de poderosos, né, conhecidos e anônimos, sem falar nos ignorantes menos ilustres, os chamados influenciadores digitais, esse bando de ignorante que luta para destruir tudo que funciona, né? Bom, pessoal, é isso. Eu podia falar mais aí sobre o primeiro Apocalipse de Tiago, mas isso tiraria o prazer do senhor e da senhora da leitura do texto, que, aliás, está aqui no volume 3 das Escrituras de Nag Hammadi, uma nova leitura. Nós vamos falar a partir de então sobre o segundo Apocalipse de Tiago, que, pessoal, esse é brabo, tá? A gente se fala aí no futuro. Um grande abraço e obrigado pela sua atenção.